Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor nesse momento, irmãos, para nossa edificação, no primeiro livro de Samuel, capítulo 27, onde daremos sequência à série de exposições bíblicas no livro de Samuel, intitulada Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos caminhando para o final do primeiro livro de Samuel. Então, por gentileza, abra no capítulo de número 27. A partir do capítulo 27, nós vamos ver agora Davi vivendo junto aos filisteus, até o final do capítulo. Eu já tinha dito anteriormente que os últimos capítulos eram de deserto, Davi vivendo em regiões desérticas, mas a partir de agora, até o final do capítulo, vai estar entre os filisteus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler o capítulo 27 todo, mas por uma questão da perícope avançar um pouco mais, nós vamos ler também o capítulo 28, versos 1 e 2, que fazem parte do conjunto. Diz assim, a palavra do nosso Deus. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi, e com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Disse Davi a Aquis: se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Subia Davi com seus homens e davam contra os jerusitas, os gersitas e os amalequitas, porque eram estes os moradores da terra, desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois e os jumentos e os camelos e as vestes. Voltava e vinha a Aquis. E perguntou a Aquis: contra quem deste hoje? Davi respondia: contra o sul de Judá, e o sul dos Jeramelitas, e o sul dos queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher, para os trazer a Gate, pois dizia: para que não nos denunciem dizendo, assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível para com o seu povo de Israel, pelo que me será por servo para sempre. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Amém. Nos meus dias de folga, eu estou agora assistindo uma série de filmes, porque eles são menores. Toda vez que eu tenho uma folga, eu assisto um. FBI, investigação criminosa. Por duas razões. Uma, para eu ficar mais esperto,
porque eles têm muita sabedoria e inteligência para descobrir as coisas. E às vezes eu sou meio boca aberta e não percebo às vezes o mal que às vezes está perto de mim e não consigo ver. Mas me chamou a atenção um desses filmes de 45 minutos, que era sobre uma crise de identidade. Um agente do FBI para conseguir destruir os planos de uma grande facção do narcotráfico. Então ele se infiltrou. E o agente ficou infiltrado 1 ano e meio para tentar descobrir como as coisas aconteciam. Conseguiu o emprego, conseguiu a confiança do chefe da boca de fumo. E com o passar do tempo ele estava ali até chegar o momento certo de perceber o crime e então ele poder, junto com a sua equipe, ir lá e desarticular aquela facção. Só que numa dessas séries, nesse específico que eu me refiro, chamado Crise de Identidade, essa pessoa, depois de 1 ano e meio, quando já tinha as condições agora de fazer o flagrante e de dissolver com tudo, ele não conseguiu fazer. O agente não conseguiu fazer. E por quê? Porque ele ficou tanto tempo envolvido com aquelas pessoas, que ele começou a amar aquelas pessoas. E começou a entender que aquele narcotraficante era uma pessoa de bem. Eu sei que ele vende drogas, vende armas, mas ele é uma boa pessoa. E assim corrompeu o seu coração e não conseguia mais cumprir a missão. Como é terrível quando a gente tenta fazer alguma coisa com uma boa intenção como essa. Não, eu vou entrar para desfazer com tudo. Mas de repente aquilo é maior do que eu e acaba me influenciando. Quando às vezes você fala, vou tentar evangelizar meus amigos, e de repente eles é que acabam te evangelizando para o mundo. Como é triste ver muitos quadros em que as pessoas, às vezes até com boas intenções, vão numa direção, mas acabam se quebrando, rompendo limites que não deveriam ser rompidos, e assim acabam se autodestruindo. O texto que nós lemos hoje vai nos mostrar exatamente isso acontecendo com Davi. Nós conhecemos a história dele. Ele vivia fugindo de Saul. Saul queria matá-lo. A razão de viver de Saul não era mais reinar sobre Israel, é encontrar Davi e acabar com ele. Essa se tornou a razão de viver dele. E algumas vezes ele foi no encalço de Davi e quase o pegou, mas Deus sempre livrou Davi. Em outras ocasiões, como nós vimos recentes, nos capítulos 24 e 26, Saul foi entregue de mão beijada para Davi e seus homens, mas Davi não ousou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Na primeira ocasião, Davi estava dentro da caverna e Saul entra nessa caverna sem saber, para aliviar o ventre. E Davi tem condições de matar seus homens, disse, olha, Deus te entregou na mão. E ele diz, eu não vou fazer isso. Mas ele cortou um pedaço do manto do rei e depois confronta o rei, depois que ele saiu da caverna. Rei, eu podia ter te matado, olha só o que eu estou aqui na mão. Quando ele olha assim, ele fala, o que eu te fiz para você viver com ódio de mim, querendo me matar? Eu que não passo de um miserávelzinho aqui. E aí Saul cai em si e fala, olha, você está certo, Davi, eu estou errado. Você vai ser um bom rei sobre Israel. Eu não vou mais fazer isso. Pega os seus homens, era uma tropa de elite de 3.000 guerreiros, e ele vai embora. Mas Saul chega de volta para casa, aí já vem um monte de gente lá. Mas tu sabe que Davi, ele vai ser rei no teu lugar. E começa, e daqui a pouco vira a cabeça de Saul de novo, e Saul vai e tenta de novo contra ele. Foi o que nós vimos na semana passada, capítulo 26. E nessa ocasião, os 3.000 homens também, aquela tropa de elite de Israel, está com Saul, querendo pegar Davi. Davi percebe a ameaça, e ele desce com Abisai, na hora que estava todo mundo dormindo, e o negócio estava totalmente seguro, porque Davi olhou de longe e viu 3.000 soldados
arrodeando o rei. Então o rei no meio, e Abner, o general dele, do lado. Então estava muito seguro. Davi foi lá, furtivamente, chega até a frente de Saul, deitado, roncando. Ele e Abissai. E Abissai fala: olha, uma lançada só encravo ele aqui, não precisa do segundo golpe. E Davi disse: como que eu vou fazer uma coisa como essa? De maneira alguma. Abissai, pegue a lança, pegue o bornal dele de água e vamos daqui. E eles voltam então. De longe então Davi grita: ô Abner, você não devia estar guardando o rei? Como é que você faz uma coisa dessa? Podia ter sido morto. Olha o que eu tenho aqui, ó. E aí Saul fala: é você, Davi, de novo? Meu rei, por que o senhor está querendo me matar toda hora? Eu podia ter te matado agora aí, ó. Mas não fiz. Quem sou eu para você vir atrás de mim? Eu sou uma pulga. Ele chega a dizer isso no capítulo 26. Quem sou eu para você viver no meu encalço? E aí Saul reconhece outra vez. E ele diz: Saul, no verso 21, pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. E Saul então pega seus 3.000 homens e vão embora. Foi aqui que nós paramos. Agora vem os pensamentos na cabeça de Davi. Será que ele não vai ter outra recaída de novo? Porque ele já disse que não vinha atrás de mim uma vez, outra vez. E se uma hora dessa ele me pegar? Então capítulo 27, é exatamente Davi preocupado com esse Saul que vive no seu encalço. Então no capítulo 27, nós temos aqui na estrutura desse texto, os versos iniciais de 1 a 4, onde Davi cruza então a fronteira de Israel e resolve morar na região dos filisteus, na Filístia. Versos 5 a 7, Davi então, atrás das linhas inimigas, vai habitar numa cidade chamada Ziclag. Versos 8 a 12, mostra como Davi procedeu durante todo o tempo que ali naquele lugar ele ficou, ou seja, durante 16 meses, 1 ano e 4 meses, ele esteve ali naquele lugar. Como é que ele procedia? E finalmente, capítulo 28, versos 1 e 2, uma convocação então do rei Aquis para lutar contra o povo de Israel. Então é isso que nós vamos ver aqui agora. E nesse capítulo especificamente, embora a gente consiga ver alguns aspectos positivos de Davi, a habilidade dele, a capacidade dele de fazer algumas entradas militares, mas meus irmãos, os comentaristas são unânimes em perceber que no capítulo 27, Davi age precipitadamente. Ele rompe limites que não deveria ter rompido. Ele não fica onde a palavra de Deus dizia que ele deveria ficar. E por fazer assim, tentando resolver seus problemas, ele acaba longe dos limites estabelecidos por Deus. E essa mensagem é muito desafiadora para todos nós, porque nós também enfrentamos problemas. Como você soluciona eles? E quando não vem a solução logo de cara, e você tenta dar o seu jeito, longe dos limites estabelecidos por Deus, rompendo com princípios, ou fazendo coisas da sua cabeça, isso sempre vai dar mal. É como a história de Sara e Abraão. Deus disse que ele ia ser pai de uma grande nação, os anos vão passando, ele já está velho, amortecido, Sara também está velha, cadê essa promessa que nunca se cumpre? E naquela agonia, Abraão, é o seguinte, minha serva está ali, faça um filho nela, ele vai ser o filho da promessa. Quis dar um jeitinho, rompeu, em vez de ter aguardado em fé. Isso trouxe grandes problemas que até hoje se arrastam. Dali vem Ismael e todos os povos que estão naquela região, que é chamado barril de pólvora no Oriente Médio. Meus irmãos, ações impensadas ou busca de soluções
conforme a nossa vontade, não conforme a vontade de Deus, pode trazer grandes prejuízos para nós. E é isso que nós vamos ver aqui nesse capítulo 27, onde Davi está longe dos limites estabelecidos por Deus, numa tentativa de resolver seus problemas. Eu espero que com essa reflexão, se você estiver longe dos limites que Deus estabeleceu, você possa voltar. Se você estiver envolvido em alguma prática que é contrária à vontade de Deus, você possa desistir delas. E se você está angustiado porque ainda não conseguiu resolver determinados problemas, você possa ter esperança e aguardar naquele que está controlando todas as coisas, inclusive os eventos da sua vida, e que não, em nenhum momento, irá nos desamparar, e espera de nós uma atitude de fé. Então vamos analisar esse texto, acompanhar a história e aprender algumas coisas que o texto aqui nos traz. Então a primeira parte do texto, os versos de 1 a 4, Davi cruza a fronteira de Israel e vai morar entre os filisteus. Aqui o texto começa já com a crise no coração. Você viu como é que começa o versículo primeiro? Disse, porém, Davi consigo mesmo. Você já falou consigo mesmo? Você já fez isso aqui que Davi fez? Começar a falar com você? Então, se eu fizer isso aqui não vai dar certo. Mas também, se eu... Sabe quando você começa? A ideia aqui é que ele começa a argumentar com ele mesmo diante da situação, a crise. Irmãos, embora a gente veja que é precipitação o que Davi vai fazer, mas não vamos jogar pedra nele não, porque eu acho que qualquer um de nós vai fazer algo parecido, porque a situação era complicada. A Bíblia não é um livro só de apontar os acertos do povo de Deus, mostra também seus erros, sua falta de fé, suas fraquezas. Para quê? Para nos trazer esperança, mostrando o caminho certo, e para a gente perceber que nós também fraquejamos, mas Deus é aquele que segura na mão forte, com sua mão forte, aqueles que pensam em fraquejar. Então ele está lá, começa a pensar. Qual era o pensamento de Davi sozinho, ele com ele mesmo? Ele começou a pensar assim: será que Saul não vai ter outra recaída? As últimas 2 vezes ele me veio com a tropa de elite de 3.000 soldados, os mais caprichados. Deus me livrou. E se ele vir de novo? E se ele vir com 6.000? Eu tenho 600 homens aqui. Tem as esposas desses homens, tem suas famílias. Como é que eu vou livrar eles? Davi está numa região desértica. Como é que eu vou alimentar essas bocas todas? Vocês lembram da história de Nabal, que ele fazendo fronteira com Nabal foi lá pedir ajuda. Manda alguma coisa aí para facilitar para nós aqui, nós somos muita gente. Como é que eu vou alimentar esse povo todo? Então há preocupações legítimas no coração de Davi. Pode ser que uma hora Saul venha e me destrua. Então aí ele vem, começa pensando, ele está conversando com ele mesmo. Ele começa a ter o seguinte raciocínio: melhor é fugir para a terra dos filisteus. Agora a pergunta é: esse raciocínio é um raciocínio correto? Especialmente numa época em que a geografia no Antigo Testamento apontava o lugar onde o povo de Deus deveria ficar? Ou seja, há salvação fora de Israel? Em meio a outros povos? Todas as pessoas que saíram de Israel em busca de solução, me aponte uma que achou. Abraão desceu para o Egito e lá pecou, deixou a Sara em maus lençóis. Abimeleque, quando estava em crise em Israel, ele falou: eu vou para Moabe. E o que aconteceu? Morreu lá ele e seus filhos. Fora, especialmente aqui no Antigo Testamento, você não vai encontrar solução autêntica fora dos limites de Israel. E Davi agora diz: olha, minha solução é ir morar fora de Israel. Vou morar no exterior. Há uma precipitação aqui no coração de Davi. Só que ele está conversando só com ele mesmo. Se ele tivesse conversado com um conselheiro bíblico, porque ele tinha um pessoal lá assim, vocês lembram? Tinha profeta junto com ele, tinha sacerdote para consultar por meio de Urim e Tumim, mas nesse momento ele estava conversando sozinho. Cuidado, viu? Você ficar conversando sozinho. Pastor, às vezes me parece bem doido. Quando eu me vejo assim, estou falando só.
Todo mundo conversa só, mas cuidado para você não tomar decisões apenas com essas ideias do seu próprio coração. Então ele falando disso, eu vou fugir para lá. Por quê? Ele argumenta, para que Saul perca de toda a esperança, ou seja, ele não me ache mais, porque ele não vai me procurar lá atrás das linhas inimigas. O arqui-inimigo são os filisteus aqui, eu vou ficar lá do outro lado, então ele vai esquecer de mim. E aí ele diz, vai perder as esperanças e deixar de me perseguir por todos os limites de Israel. E assim me livrarei da sua mão. Observe como é precipitado essa reflexão. Quando Davi teve livramento de Saul, foi ele que conseguiu livrar? Ou todas as vezes nós vimos aqui que Deus livrou Davi das mãos de Saul? Deus é quem dava livramento para ele. Mas agora, o plano que ele está bolando por enquanto na sua cabeça é para quê? Assim eu vou me livrar da mão dele. Não é você que vai se livrar, era Deus que estava te livrando. Em algum momento a confiança de Davi aqui titubeou. Então ele teve essa ideia, resolveu isso, tomou a decisão, e quem vai tirar isso da cabeça dele agora? Os homens então foram junto com ele. Ele e seus 600 homens foram para Gate. E ao chegarem lá então, o texto diz no verso 3 que ele ficou habitando ali. Quando ele foi conversar com o rei, além de ser um grande perigo, né? Porque os filisteus são inimigos. Mas ele chega lá e diz, será que eu não poderia morar aqui com vocês? Olha a embaixada que eu tenho aqui. Imagina, 600 homens de guerra, mais as mulheres, as crianças, os filhos. O texto então diz que Davi também estava com suas duas esposas, Ainoã e Abigail. E ao morar lá, ao habitar então ali, ele foi e habitou naquele lugar. O texto diz que parece que o plano dele deu certo. Verso 4 diz, avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, como é que diz aí na sua Bíblia? Desistiu de o perseguir. Então, meus irmãos, olha só que interessante. O plano de Davi deu certo. E às vezes a gente faz projetos e a gente fica só perguntando assim, vai dar certo, mas vai dar certo. Viu? Deu certo. A pergunta que a gente deveria fazer, ou a preocupação que a gente deveria fazer, não é se o nosso plano vai dar certo, ou se já deu certo. A pergunta que nós cristãos temos que fazer, diante de Deus, a nossa consciência tranquila, é, isso é certo? Não é só se vai dar certo, deu certo, não. É certo, porque o plano de Davi deu certo, não foi? Ele estava querendo ir morar atrás das linhas inimigas para Saul não ir andar mais atrás dele. Ele ficou lá um bom tempo. Mais à frente nós vamos ver isso aqui, o tempo que ele ficou lá. Mas o que é interessante a gente perceber é que funcionou. Não seja guiado só por aquilo que pode dar certo. Os fins não justificam os meios. Ou se você for guiado assim, você vai acabar seguindo esse tipo de pensamento. Mas faça aquilo que é certo. Davi, nesse sentido, foi procurar a solução para os seus problemas longe dos limites estabelecidos por Deus. Aí eu entendo, como eu falei já no início, não era fácil para ele. Ele estava vivendo sob forte pressão, angústia, preocupação com ele e com os demais, mas não é assim que a gente deve fazer. Então aqui a gente aprende nossa primeira lição. E a lição é, longe dos limites estabelecidos por Deus não há solução completa. Pode até no primeiro momento parecer que foi uma solução, mas daqui a pouco a gente vai ver que não vai durar. Fora dos limites estabelecidos pela palavra de Deus, nós não vamos encontrar solução. Ah, mas eu vou dar um jeito aqui, vou dar o meu jeito aqui. Aí você dá, vai durar por um tempo. Todas as soluções que nós fazemos, elas têm duração pequena. É mais ou menos naquela proporção da solução de Adão. Vou resolver o nosso problema. Qual é o nosso problema? Eu estou nu. Resolve o problema da nudez. O que ele faz? Uma folha de figo, da figueira, bota ali, faz uma tanguinha de folha, está resolvido. Por quantos dias vai servir? Rapidinho a solução dele se desfaz. O Senhor não, o Senhor traz soluções permanentes.
o Senhor os vestiu de pele. Um animal foi sacrificado e com aquelas peles, então eles vão poder estar vestidos. Ou seja, o Senhor traz soluções concretas, longe dos limites estabelecidos por Deus, nós não vamos encontrar. Deixa eu fazer algumas aplicações aqui para nós. Cuidado com o seu coração enganoso, não seguir por ele. Aqui nesse texto, Davi não tem uma referência de Davi orando, Davi consultando, ele simplesmente vai e leva seus homens junto. Não siga seu coração. Se você seguir seu coração, no máximo você vai para o alegrete. Mas para soluções duradouras você não vai encontrar seguindo o seu coração. Enganoso é o coração humano, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nem você conhece, mas Deus conhece. Então tome muito cuidado com as coisas que você começa a ter ideia aí dentro do seu coração, os planos que você bola, as ideias que você tem sozinho, porque pode ser equivocada. Que tal você procurar um conselheiro? Que tal nessas horas de crise você pedir oração, pedir ajuda, se aconselhar com seu pastor, com outro líder religioso? Não seja precipitado, porque às vezes só de converse com seu pai, com sua mãe, pode ser que só nessa conversa já dissipe a ideia. Estou com uma ideia assim, ó, e você achando que a ideia é mais maravilhosa. Aí a pessoa desmonta aquela sua ideia com 3 argumentos. Aí você fala, eu estava já certo que ia fazer isso. Então não sejamos precipitados assim. Você está enfrentando uma crise financeira. Aí aparece um sujeito aí dizendo, olha cara, eu te consigo o dinheiro. Não precisa nem envolver nada disso aí não. Aí você pega dinheiro na mão de agiota. Juros abusivos. Daqui a pouco o cara está querendo te matar. Às vezes você está num problema, grave problema, mas já sei como é que eu vou resolver isso aqui. Aí toma decisões precipitadas. Não seja guiado pelo seu coração. Não há solução verdadeira fora dos limites da palavra. Está enfrentando problema no casamento? Já sei qual é a solução. Vamos se separar. Separação? Você está decidindo fora dos limites da palavra? O que Deus ajuntou não separe o homem. Mas você já está pensando nisso? Na hora da crise, querendo achar a solução, às vezes a gente tem umas ideias assim. Tome muito cuidado. Busque solução no lugar certo. Jamais fora dos limites estabelecidos por Deus. Mas vamos prosseguir no texto. A partir do verso 5 agora até o versículo 7, nós temos agora Davi habitando entre os filisteus. E isso por um período de 16 meses. O texto então diz que o Davi chega até o rei e fala, olha, se eu achei mercê na tua presença, me dê uma das cidades, eu vou ficar aqui na cidade real. Porque Davi também entendia, vai ser constrangedor, está com esse povo todo aqui, essas bocas todas para alimentar, além de que são homens de guerra. Será que alguém não vai ficar desconfiado que a gente vai fazer alguma coisa? Me dê uma cidade do interior aí. Pode ser aquela cidade lá no meio do Rio Grande, não me toque. Passei ontem por lá e pensando, toda hora eu passo por ali e falo, uma hora eu quero entrar aqui. Doido para ter uma igreja naquele lugar. Igreja presbiteriana de não me toque. Será que os crentes vão ser espinhentos? Será que os crentes vão poder se tocar? Vão poder cumprimentar um ao outro? Em tantos lugares que a gente pode ir. Me dê uma cidade do interior, Davi diz. E então o rei diz, vou lhe dar a cidade de Ziclag. Olha que coisa interessante. O rei está entregando uma das cidades que para ele não tem importância, vai morar lá. Só que essa cidade de Ziclag já foi citada na Bíblia antes. Quando você vê Josué, que recebeu de Deus a missão de destruir os inimigos da terra prometida e habitar o seu povo, algumas cidades, alguns lugares não foram alcançados nos dias de Josué. E uma dessas cidades é Ziclag, você vê lá em Josué capítulo 15. Era uma das cidades, mas eles não conquistaram. Essa cidade era para ser já do povo de Deus, mas não foi até então.
já apontando que Davi há de ser o Josué que vai completar a missão dele. Aquilo que Josué não chegou até o fim, Davi vai conquistar as terras ainda não alcançadas. E aqui então ele vai para a cidade de Ziclag e lá vai ficar. Por isso que tem uma referência no versículo 6 de que essa cidade pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. De hoje não, né? Do dia que o escritor anotou isso lá. E aí ele fala do tempo que Davi ficou na terra dos filisteus, quase 1 ano e meio. Quase 1 ano e meio. Daqui a pouco a gente vai ver como é que Davi viveu esse 1 ano e meio no meio dos inimigos. Mas aqui nessa primeira parte é só para a gente pensar. Davi foi habitar numa terra que ele não deveria habitar. No Antigo Testamento, irmãos, as soluções do povo, como eu disse, estavam dentro dos limites de Israel. Mas Davi agora está em Ziclag. Outras pessoas também que se deram mal, quando olharam para a terra e disseram, não, eu vou habitar fora daqui. Vocês lembram de Ló? Os pastores estavam brigando, e aí Abraão fala, olha, diga para onde você vai, Ló. Com o tempo você vai para um lado e nós vamos para o outro. E Ló contemplou as campinas de Sodoma. E o que aconteceu quando Ló vai habitar em Sodoma e Gomorra? Naquela região. Olha o resultado dessa decisão fora dos limites do povo de Deus. Você vai ver o que aconteceu com a mulher dele? Não é só virou estátua de sal. A ideia dela olhar para trás é porque ela gostava tanto aquele modelo de vida de Beverly Hills, Sodoma. E as filhas de Ló. Você vê o paganismo ou a falta de princípios na vida sexualizada delas, na depravação sexual delas, que embriagam o pai para ter relações com ele, para gerar filhos. Onde é que elas aprenderam isso? Fora dos limites de Israel. Porque no meio do povo de Deus não existe essas coisas. Meus irmãos, no Novo Testamento, a salvação não está nos limites de Israel, mas está na pessoa de Jesus Cristo. Não estamos limitados a um local, mas a Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então nunca nós vamos ter soluções fora de Jesus Cristo. Não dá para a gente habitar, não dá para a gente viver fora dos limites daquilo que Deus estabeleceu para nós. E aqui eu trago algumas aplicações para vocês. Vai fazer alguma coisa fora da palavra de Deus, vai começar a ter atitudes fora daquilo que Deus escreveu e nos ensinou, e isso vai dar problema, mais cedo ou mais tarde. Asaf, no salmo que ele escreveu, o salmo de número 73, a gente percebe que seus pés quase desviaram. E por que seus passos quase desviaram? Porque ele começou a olhar para aquilo que ele não deveria olhar. Ele começou a desejar aquilo que os ímpios tinham, a riqueza dos ímpios. E ele fala, estou lavando meu coração na inocência, eu estou perdendo tempo aqui. Mas depois que cai a ficha dele, ele diz, eu era como um bruto irracional. Era como um animal na tua presença. Quando é que Asaf saiu da crise e conseguiu compreender as coisas? Lá no Salmo ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles, ou seja, para o fim dos ímpios que eu estava invejando. Ele estava quase rompendo os limites, ou seja, eu quero viver que nem aquele pessoal lá, que ganha dinheiro fácil, que trabalha pouco, que nunca pega doença, nem gripe os caras pegam. Vivem fazendo o que é errado e prosperando. Eu quero é isso aí. E ele estava para romper esse limite. Por que ele não rompeu? Porque ele foi na igreja. Porque ele foi num culto como esse aqui e ouviu uma pregação tipo essa daqui, dizendo, não rompa limites estabelecidos por Deus. Ouviu uma pregação dizendo, vocês vão saber a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Tipo aquela mensagem de Malaquias, no finalzinho ali, capítulos 3 e 4, quando ele diz, mais uma vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Os que servem a Deus, esses
resplandecerão, mas aqueles que não servem a Deus vão sofrer muitas perseguições. Ou o Salmo 1, ele diz: os ímpios, o que teme ao Senhor, esse vai ser como árvore plantada, mas os ímpios é como palha. Então, ouvindo essas coisas, Asaf, pior, eu estou aqui me perdendo. Então ele voltou aos limites da palavra de Deus. Então, tem alguns ensinamentos da Bíblia que você não pode romper, não. Por exemplo, aqueles que estão solteiros, com quem que você vai se relacionar? Quem vai ser o namorado ou a namorada? Não busque fora dos limites estabelecidos pela palavra de Deus. Case no Senhor, procure um vivente crente. Algum de vocês já sofreu porque é fiador de outra pessoa? Pastor, já fiquei de fiador e já me dei mal. Tem um texto que dizia assim: não fique de fiador. Mas você quis ficar. Está aí. A Bíblia diz para não ter comunhão, não existe comunhão das trevas com a luz. Aí você pega e faz amizades profundas com pessoas que não são crentes. E abre seu coração para eles, e daqui a pouco você vê o resultado disso, que geralmente é desastroso, porque não há solução completa distante de Jesus Cristo ou daquilo que Ele estabelece em sua palavra. Aí vai dando problema. Outra, a Bíblia nos ensina que nós não devemos nos afastar do Senhor, nem do seu dia de culto, como é hoje, domingo. Aí você começa a deixar: não, hoje eu não vou. Aí daqui a pouco, outro domingo: não, mas eu vou outro dia. Aí quando vem, já tem um mês que não aparece na igreja, 2 meses que não vem na igreja, 3 meses que não vem na igreja, 1 ano que não vem na igreja. Daqui a pouco está vivendo em práticas pecaminosas e fala: como é que isso foi acontecer comigo? Rompeu os limites estabelecidos por Deus. Não rompa limite. Irmãos, que bom que vocês estão aqui para me ouvir falar sobre isso aqui na igreja. Mas isso aqui é preventivo também, porque vocês vão ser tentados. Não vá para a igreja porque não tem outra coisa para fazer. Venha para a igreja cancelando outras coisas, por entender que essa é prioridade. Não marque coisas, não marque outras agendas no dia que é para a gente se consagrar a Deus mais. Porque toda vez que a gente rompe esses princípios, isso vai trazer problemas para todos nós. Vamos prosseguir no texto agora, a terceira parte, versos 8 a 12, que nos mostra aqui como foi o proceder de Davi entre os filisteus. Agora que Davi está morando em Ziclag, o texto diz que ele ficou 1 ano e 4 meses. Como era o seu proceder? Dá para a gente ter resposta para isso? Porque o próprio texto vai dizer: assim era o seu proceder, todos os dias que lá habitou. Então presta atenção como é que Davi vivia. Ele tem 600 homens de guerra, então ele vai fazer o quê? Guerra. Davi subia com seus homens e davam contra os jerusitas, gersitas, amalequitas, porque eram os moradores da terra, desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Olha a estratégia de Davi. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem, nem mulher. E tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos, as vestes, e voltava e vinha a Aquis. Aí Aquis perguntava para ele: e aí, Davi, como é que estão as coisas? Contra quem você fez guerra? Você foi contra quem? Aí Davi respondia. Vocês lembram contra quem ele foi? Está lá no verso 8. Ele dizia: contra os jerusitas, gersitas, amalequitas. E na resposta agora para o rei, versículo 10: contra o sul de Judá, e o sul de Jeramelitas, e o sul dos queneus. Ou seja, Davi está contando uma história diferente para o rei. Ou seja, ele vive de um jeito, mas conta de outro. Por que será que ele está fazendo isso? Vamos ver o texto. Davi não deixava com vida, segunda vez que aparece essa expressão, no verso 9 e agora no verso 11, para dar ênfase. Ele não deixava com vida nem homem, nem mulher,
para os trazer a Gate, pois dizia, olha ele de novo conversando dentro do coração dele. O que Davi dizia? Para que não nos denunciem dizendo, assim Davi o fazia. Davi está fazendo trambique. Davi está enganando. Davi está mentindo. E essas coisas não eram para ter acontecido com ele. Porque afinal de contas ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele já foi ungido por Samuel, rei de Israel. Mas agora ele está com algumas práticas fora dos limites do que Deus estabeleceu. E quanto tempo ele vive fazendo isso? Lutando, guerreando, para ninguém contar o que ele andava fazendo, ele matava todo mundo. Não deixava um com vida, nem homem nem mulher. E pegava os bens. E chegava diante do rei e contava que ele atacou os inimigos em comum. É bem verdade que Davi aqui, ele ataca realmente alguns inimigos que são de Israel, porque alguns desses povos são inimigos tanto dos filisteus quanto de Israel. Mas Davi está com a conversa meio truncada aqui. Ele está fazendo uma coisa, o rei que lhe deu hospedagem, ele está dizendo outra, para o rei ficar feliz. Ele fala, estou lutando contra Judá. Ele não se levantou contra o seu povo. Mas era só para... E nessas mentiras, e mentira tem perna curta, uma hora ele vai se apertar. E é o que a gente vai ver na última parte do texto. Ele está dizendo que ele foi contra o sul de Judá. Estou guerreando contra a minha própria terra. E o rei está todo feliz, né? Olha como é que ele dizia. Primeiro, antes disso, final do verso 11 diz, este era o seu proceder. Quando que ele fez isso? Foi uma vez só na vida? Como é que está aí na sua Bíblia? Todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Quanto tempo ele ficou na terra dos filisteus? 1 ano e 4 meses, 1 ano e meio, vamos arredondar aqui, quase 1 ano e meio. Como é que era o proceder dele lá? Todos os dias, enganando, dizendo que vai fazer uma coisa e faz outra. O Aquis estava super feliz. O rei, pagão, não, está trazendo benefício para mim esse homem. Aquis confiava em Davi, verso 12. E ele dizia assim, fez-se ele por certo aborrecível para com o seu povo de Israel, pelo que me será servo para sempre. Davi, esse cara agora está bom demais assim. Está guerreando para cá, guerreando para lá, e ninguém vinha para contar o que Davi realmente estava fazendo. Meus irmãos, esse proceder aqui dele realmente é bem complicado. Fazer isso uma vez, você sabe quando você peca uma vez, como é que você se sente? Se você é crente, de verdade no Senhor Jesus, você peca uma vez, como é que você se sente? Depois que você peca. Você vem naquele, para que eu vou fazer isso? Vem o choro da alma, vem a tristeza pelo pecado. Enquanto Satanás ri do seu fracasso, você vai se sentindo a pior pessoa do mundo. E aí você diz, Senhor me perdoa, Senhor me ajude para não fraquejar mais. Isso aqui é o que acontece na vida do crente. Agora imagine você entregue a uma situação em que você precisa estar fazendo coisa errada, uma atrás da outra todo dia, para poder sobreviver. Meus irmãos, isso aqui deve ter sido terrível dentro da alma de Davi. E aqui, meus irmãos, eu trago uma lição importante para nós. Longe dos limites estabelecidos por Deus, não resistiremos às tentações. Dentro dos limites estabelecidos por Deus, ainda vamos ser tentados, mas estamos mais seguros. Mas fora dos limites que Deus estabeleceu, nós não vamos ter força para prosseguir. Seremos tentados a agir de maneira mundana. Nesse período, então, aguçou a malignidade de Davi. E ele ficou mais habilidoso com algumas artes da guerra. Ele agora é mais furtivo, ele chega de surpresa, acaba com tudo e apaga os rastros. Ninguém sabe o que ele fez. Não aparece ninguém para vir contar. Ele destrói com todos, homens ou mulheres. Observe, a malignidade de Davi começa a ser aguçada.
E ele tendo que fazer isso todo dia. Meus irmãos, a gente pode tirar algumas lições aqui para nós. Nós não estamos vivendo no meio dos filisteus, mas a gente às vezes toma umas decisões equivocadas. E se você for tentado algumas dessas decisões que eu vou citar aqui, tome cuidado. Tem gente que vai morar onde não tem igreja. Pensa assim, não, vou morar nesse lugar porque aqui o emprego é bom, o trabalho é bom, mas não tem igreja. Se você não for missionário, disposto a ir plantar uma igreja naquele lugar, você pode ter tomado a decisão mais terrível da sua vida. Não, o importante é eu vou ganhar dinheiro. E aí às vezes vai para lugares onde você não vai ter contato com crentes, onde você não vai ter um grupo de convivência de irmãos para lhe puxar quando você estiver mais distante. E aí você vai, não, mas eu vou no culto. Aqui de Ziklag para Israel é 6 horas de carro. Aqui eu vou, todo domingo eu vou estar lá. Já tem 3 meses, não apareceu ainda. Aí quando você vai perguntar, é porque está longe, né? A gasolina está cara, né? Aí começa a ter outras justificativas. Depois que vai, aí o coração já mudou. Vai cair. É questão de tempo para perceber o equívoco. Se um dia você for pensar em mudar, porque às vezes, principalmente os jovens recém-casados, às vezes falam, vamos para os Estados Unidos. Não, vamos para Portugal. Ou, vamos para a China. Tem oportunidade lá. Se você for e tiver uma igreja lá, ou você está indo como missionário para implantar a igreja, vamos orar e lhe sustentar em oração e nos envolver com você. Agora, se não for, está indo só por questão de dinheiro, trabalho, essas coisas, meu irmão, isso pode ser a tua destruição. Às vezes é melhor ganhar um salário menor e estar perto da igreja, da família, dos seus, do que ganhar mais se expondo a perigos e tentações do seu coração. É só uma questão de tempo. A malignidade de Davi foi aguçada nessa época, mais do que em qualquer outra. Vou dar outro exemplo. O sujeito não lê a Bíblia, nem para a igreja traz mais, né, também. No banco tem umas Bíblias já, então eu leio por ali. Não ora. O que vai acontecer com ele? É só uma questão de tempo, irmão. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não está alimentando a alma, não está alimentando o coração. O que vai acontecer daqui a pouco? Uma hora Satanás vai investir com força para destruir sua vida e passar uma rasteira e você nem percebe. E talvez você vai fazer coisas que Deus não se agrada. E para falar a verdade, alguns de vocês já fizeram isso. Você não consegue lembrar que alguns de vocês, quando eu digo alguns de vocês, não estou aqui dizendo indireto para nenhum, não. É porque às vezes acontece na caminhada do crente, dele se desviar. E aí ele fica 1, 2, 3 anos. Até que acontece algum evento, aí ele se converte e volta para a igreja. Pode ser que isso tenha acontecido com você. Aí você lembra, aquele período que você esteve fora da igreja, fora dos caminhos do Senhor, foi um tempo de estrago da vida, de contato com coisas que aguçaram sua malignidade, conhecimento de pecados que você não gosta nem de lembrar, é o que Davi aqui teve que provar. Então nós não devemos estar longe daquilo que Deus estabeleceu. Deus estabelece limites para o nosso próprio crescimento. Longe dos limites estabelecidos por Deus, nós não vamos resistir às tentações. E mais, se você ficar exposto muito tempo ao mundo, daqui a pouco você está copiando ele. Você é um cara que não xinga. Não, pastor, tem um linguajar. Começa a andar do lado de gente que começa a xingar. Daqui a pouco você está soltando palavrão e fala, como é que eu falei isso? Não sabe? Influência do meio. Nós precisamos entender, o próprio Senhor Jesus orou, Ele não está querendo que a gente se afaste do mundo, mas que nos livremos do mal. Ele nos botou nesse mundo, mas não é para a gente participar das coisas do mundo.
Nós temos que viver em comunhão com Deus. E se você deixar romper isso dentro de você, isso vai quebrar alguma coisa dentro de você que vai ser difícil de solucionar. Só para você ter ideia, lá na frente, quando a gente chegar lá com Davi, reinando e já pronto para construir o templo do Senhor, não tem nem inimigo para destruir mais. Salomão, que vai ser o seu sucessor, eu quero lutar igual meu pai. Aí, contra quem? Rapaz, o homem não deixou nada. Não ficou nada para Salomão. Davi matou tudo. Eu quero construir um templo para Deus agora. O que Deus disse para ele? Você não vai construir. Qual foi a causa? Porque você derramou muito sangue. Sangue de homens, sangue de mulheres, escondendo os corpos, deixando sem rastro, aqui, ali, às vezes com inimigos de Israel, às vezes com inimigos dos filisteus. 1 ano e 4 meses vivendo assim. Não vai fazer isso mais. Às vezes isso quebra coisas dentro de nós. Eu sou capelão militar e já conversei com alguns policiais que vivem direto envolvidos com contato com bandidos. E esses sabem como é difícil. No dia que ele saca a sua arma e mata alguém, parece que quebrou alguma coisa dentro dele. E aí você vai conversar com ele, tentar tirar, colocar esperança no coração dele de novo, para que ele entenda que ele estava cumprindo o seu dever. E eu já tive muitos momentos que eu pude ficar feliz de ver o alívio da pessoa, porque ela estava mal, porque matou uma pessoa. Quando o cara começa pelo mundo do crime, que mata um, mata dois, agora acabou, meu amigo, não tem mais. Aí vai continuar matando. Quebrou todos os limites que seguravam ele antes. Começou a viver em determinadas práticas de pecado, se entregou para aquilo, quebrou. Ele vai se destruir cada vez mais. E o que Deus espera de nós é que a gente fique aqui onde Ele botou o cercadinho das ovelhas. Não fique fora não. Não bote nem o cotovelo para o lado de fora da cerca, que pode ser que o lobo lhe morda dali. É um limite de proteção. A palavra de Deus não é um livro de regrinha para tirar o teu prazer. É para não te deixar pecar. Aí você se aproxima de coisas que só vão trazer destruição para você. Voltando no exemplo lá, falando de casais, porque esse final de semana vamos ter uma palestra para casais. Então já para você ver a importância disso. Tem gente que fala assim, eu vou encontrar a mulher da minha vida. E aí o crente vai e se envolve com a pessoa cuja espiritualidade é exatamente invocando demônios. E você se une a ela. Já parou para pensar as consequências disso? Meus irmãos, o assunto é sério, nós não podemos brincar. Não ultrapasse os limites que Deus estabeleceu. Fique dentro dos limites que Deus, assim, delimitou para a nossa própria segurança. Última parte do texto agora, versos 1 e 2 do capítulo 28. O chamado de Aquis para destruir o povo de Davi. O rei Aquis havia concluído, Davi se fez odioso, rapaz, vai ficar comigo aqui para sempre agora. O homem luta até contra o sul de Judá, não foi o sul de Judá que ele disse que brigou? Aí agora o Aquis fala, eu quero ele perto de mim, porque é um troféu. O cara era de lá, mudando que deve ser mudado, é igual quando se converte alguém na igreja, né? Tu veio de onde? Ah, eu era... E aí diz lá qual era a religião mais atrapalhada que tem, aí se converteu, opa, isso aqui é bom, vamos contar esse testemunho para mostrar. Essa pessoa estava lá e agora veio para cá. Como outras religiões fazem também, né? Às vezes quando um crente sai da nossa igreja e vai para um outro movimento, fala aqui, ó, fulano era lá, reformado, calvinista, onde está aqui hoje. É um prêmio, é um troféu. Aquis tinha Davi como um troféu. O homem que derrubou o gigante, o homem que era da guarda pessoal de Saul, aclamado entre Israel, todo mundo dizia, cantava aquela musiquinha lá, Davi matou seus 10 milhares, e agora esse homem está aqui, eu nem mandei, ele bateu lá no sul de Judá, mas é mentira, né, porque Davi nunca foi lá, mas ele disse, olha o plano de Aquis agora, naqueles dias, juntando os filisteus seus exércitos para a peleja,
para fazer guerra contra Israel, Aquis fala para Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e teus homens, viu? Nós estamos indo agora, nós vamos lutar contra Israel. E tu vai comigo. Qual foi a resposta de Davi? Espera aí, rapaz, contra meu povo não. É meu primo que está lá. Como é que eu vou guerrear lá? Minha família é de lá. Não, tu vai comigo. E mais, ele chega a dizer assim, ó: tu vai fazer parte da minha guarda pessoal. Tu vai estar pertinho de mim. E nós vamos destruir Israel agora. Você viu qual foi a resposta de Davi? Davi nem titubeou. Ele disse assim: você vai saber agora quanto pode o teu servo fazer. Você vai ver, agora tu vai ver, já que eu vou ficar do teu lado, tu vai ver a arrebentação que eu vou fazer ali. Davi está consumindo. Que Davi é esse? Será que ele vai fazer isso mesmo? Ousará Davi levantar a mão para matar seu povo? Não perca os próximos capítulos, porque isso está aqui no capítulo 29, essa história. Mas não vai ser hoje. Mas Davi está com a faca na bota não, já está na mão. O rei disse para ele, era a hora dele falar assim, cair a ficha assim, ele fala: rei, tenho que te confessar, cara, eu estou mentindo aqui, cara, eu não fui contra Judá não, é meu povo, eu fugi do rei lá, eu só estou esperando Deus dar um jeito de tirar o Saul. E esse 1 ano e 4 meses até esqueceu, né? Porque Saul nunca mais foi atrás dele, mudou o tema dele. Porque antes qual era a conversa de Davi o tempo inteiro? Esse Saul não deixa de vir no meu encalço, toda a conversa, a mesma conversa. Então já mudou a conversa. Davi está em outra vibe agora. Mas ele não percebeu o quanto ele se distanciou de Deus. E vocês vão perceber isso quando a gente for estudar no capítulo 29, porque vai acontecer algumas coisas. Será que o rei Aquis vai realmente levar ele do lado? Os príncipes filisteus vão concordar com isso? Como é que Aquis começa a ver Davi? Então nós vamos ver isso aí nas próximas cenas. Mas aqui, a lição que eu trago para vocês é: longe dos limites estabelecidos por Deus, você será constrangido a pecar contra Deus e contra o seu povo, sem nem perceber. Quando o pecado domina sobre nós, quando a gente deixa o pecado dominar nosso coração, a gente não consegue pensar no estrago que a gente faz. Cortando na própria carne, vou citar alguns episódios que acontecem no Brasil afora. Muitas vezes, ministros com raiva destroem a igreja do Senhor Jesus, a qual eles prometeram zelar e cuidar, por causa dos ressentimentos que guardam em seu coração. Alguns, às vezes na saída, dizem: eu vou sair, mas vou arrebentar com isso aqui. Pessoas que são verdadeiros homens bomba. Aí você fala: como é que pode uma coisa dessa? E aí nós temos tantas histórias de pessoas que rompem com a igreja, que racham a igreja e fundam outra igreja. E às vezes querem até levar os bens da igreja. A pessoa, quando deixa o pecado dominar seu coração, ela vai ser constrangida a pecar contra Deus e contra o povo de Deus. E nem vai perceber. Então presta atenção, meu irmão. Longe dos limites de Deus, você vai ser testado, tentado. E se você não perceber, você vai fazer coisas que você, consciente, não teria coragem de fazer. Como é o caso aqui de Davi. Então, meus irmãos, que Deus nos dê graça para a gente não ultrapassar os limites estabelecidos por Ele. E aqui eu gostaria de fazer algumas lições finais. A gente percebe que nesses 16 meses, no meio dos filisteus, o coração de Davi fraquejou e fraquejou muito.
apesar disso, Deus ainda foi atrás do seu servo. Só ficou lá 1 ano e 4 meses. Deus vai tirar ele de lá. Deus vai dar umas bordoadas na cabeça dele. Por isso que eu digo, não perca os próximos para você ver. Como é que Deus vai fazer isso? Como é que Deus vai acordar Davi dessa malignidade que ele acabou se enfiando? E aqui a gente tem algumas instruções. Deus, em sua soberania, está controlando essa história toda. Porque esses povos que estavam sendo dizimados e destruídos eram povos que, de fato, o cálice da ira de Deus já tinha enchido. Um deles que Davi combateu foram os amalequitas. Você lembra? O Saul perdeu exatamente porque era para ter matado os amalequitas, ele não matou. Guardou as coisas que estavam lá. Então eram povos que, mesmo Davi agindo de forma errada, Deus, em sua soberania, usa até mesmo os atos maus de homens bons para cumprir seus desígnios. Se quiser saber mais sobre isso, estude sobre a providência de Deus, sobre o concursos divino, onde Deus guia a história das formas mais diferentes que a gente pode imaginar. Às vezes homens maus fazendo coisas más, Deus usa isso para a sua glória. Homens maus às vezes fazem coisas boas e Deus usa isso para a sua glória. Eu podia, se tivesse tempo, ilustrava isso aqui com várias histórias bíblicas. Mas aqui é um exemplo dessas. Que Deus está trazendo justiça sobre povos pagãos, usando um servo dele, mas a ação dele é errada. Então ele nunca pode chegar e dizer assim, não, eu fiz isso porque Deus me botou para fazer isso. Não, eu estou falando que na sua soberania, Deus usa tudo isso para cumprir seus desígnios. Mas os homens são responsabilizados por aquilo que fazem. Então eu deixo aqui algumas lições finais para a gente pensar. Cuide do seu coração, não deixe cultivar no seu coração pecados que se enraizem e acabem trazendo destruição. Na vida de Davi, a gente vê claramente a aplicação de Provérbios 14:12, quando diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. É o caso dele aqui. Parecia tão certo. O que eu sonhei, o que eu idealizei. Davi foi insensato em fugir de Israel, porque dentro da geografia do Antigo Testamento não há salvação fora de Israel. Assim também não há salvação fora de Cristo. Nunca ache que alguma solução, contrariando os preceitos do Senhor Jesus, vai ser solução para você. Não podemos negar a habilidade de Davi, como líder, como estrategista militar. A habilidade dele em administrar os conflitos, os problemas, afinal ele tinha um monte de gente para cuidar. Mas aqui nós temos ações que não deveriam acontecer. Engano e crueldade mantinham Davi vivo. E não é isso que deve manter as pessoas vivas. Será que não é isso que te mantém vivo? O que é que te mantém vivo? Deus e sua palavra? Ou pecados? Crueldade, malignidade. Davi se tornou habilidoso em enganar. Já pensou? O que você fez nesse tempo aí? Eu fiz uma pós. Pós em quê? Enganar os outros. O cara desviado dos caminhos de Deus é o que faz. Ele aperfeiçoa sua malignidade. Algumas aplicações cristocêntricas aqui importantes para nós. Cristo veio buscar e salvar o que estava perdido. Você que ficou temporariamente e fora dos limites da igreja, Cristo foi aquele que te chamou de lá e te botou aqui. E se você é um daqueles que ouviu e que se desviou, Deus, Jesus Cristo, é aquele que te chama hoje. Vem, pecador, arrependa-se. Você tem uma nova chance para viver com Ele. Cristo foi aos lugares mais terríveis para resgatar pecadores. Ele veio até você, Ele vem a nós, graças a Deus por isso. Não há vida fora da igreja. Ninguém vai ter cristianismo verdadeiro fora da igreja. Então, meu amigo, é igual casamento. Nunca pense em se separar. Em matar, até pode pensar, mas em separar, nunca.
Quer dizer, estou brincando com vocês, né? Isso foi uma resposta de uma piedosa serva de Deus. Já pensaram em se separar? Aí, não, separar não. Matar sim, mas separar não. Por isso que eu fiz a referência. Não se aparte da igreja. Não se afaste da igreja de Jesus. Não se envolva demais com as coisas desse mundo, porque isso pode começar a te contaminar. Se você é crente, agradeça a Deus por Cristo ter te resgatado. E você deve entender que não deve, de maneira alguma, ficar fora dos limites estabelecidos por Deus. Se está longe, arrepende-se e volte para perto enquanto ainda tem chance. Se você ainda não é um crente no Senhor Jesus, Jesus te chama hoje para sair das trevas. Ouça a voz dele e saia do meio dos filisteus. Ele pode tirar você do mundo e também ele pode tirar o mundo de dentro de você. E fazer com que todas essas coisas ruins que se quebraram aí dentro possam ser reconstruídas. Cristo é aquele que pode apagar toda lembrança ruim de pecado da nossa mente. Ele pode nos purificar de todo o pecado. Não existe pecado que você possa ter cometido que ele não tenha condições de perdoar. Vou lá aqui para as crianças agora. Presta atenção aqui os meninos, viu? E as meninas também. Não cultive em seus coraçõezinhos nenhum pecado. Não deixe pecados escondidos aí dentro. Converse com seu pai, converse com sua mãe sobre as coisas que lhe apresentaram. Para os adolescentes, eu digo o mesmo. Até mesmo porque muitas vezes adolescentes são apresentados ao mundo das drogas, mas eles não contam para ninguém. Na última seleção de soldados que eu fiz parte de 3, cada uma delas com 500 jovens, então 1.500 jovens, numa entrevista que era feita pela equipe, a gente via assim, entre as perguntas era: você já usou drogas? 80% dos jovens de 18 anos disseram que sim. Então eles provaram na adolescência. Boa parte deles disseram: provei uma vez, não gostei, provei e vomitei, não gostei, mas não quero mais. E se dissesse que estava continuando, aí já não dava mesmo. E tem até aqueles que dizem: droga, nunca usei, baseado a gente fuma todo final de semana, mas droga não. Aí quando eu peguei aquela informação, é muito preocupante, irmãos. Você que tem filhos adolescentes, você que é adolescente, presta atenção nisso aqui. 80% dos adolescentes, inclusive muitos deles são crentes ou são criados na igreja, tiveram contato com drogas. Já pensou que esse menino podia se enveredado por isso? E aí eu digo aos pais: procurem ver onde é que os meninos de vocês andam. Cuidado com o que eles estão percebendo. Jovens, estão envolvidos no pecado? Tão longe de Deus? Voltem. E hoje, um inimigo que tem afastado pessoas do Senhor, especialmente na juventude, consumo de pornografia. E aí as pessoas vão ali, ninguém sabe, 2 cliques no computador, e vai se quebrando coisas dentro dele. Por isso que não tem força para servir a Deus, vivem cansados, não tem condição de ir numa programação, não tem força para nada. Estão caídos, vivendo lá, fora dos limites estabelecidos por Deus. Estou falando aqui para quem é casado. Não abandone o seu papel. Mas pastor, ele está falando, não abandone seu papel por causa do pecado dos outros. Você, marido, Deus não disse que você é o cabeça do lar? Seja o cabeça do lar. Não abandone seu papel, não. Mulher, Deus não disse que você é auxiliadora? Seja submissa a Ele. Ah, pastor, não vou fazer isso não. Bem, vai romper com o princípio de Deus? Filhos, honrem pai e mãe. Ah, meu pai não quer nem saber, por mim morreu. Vai romper com os princípios de Deus? Pais, não provoqueis a ir os vossos filhos. Quero nem saber, o filho é meu, faço do jeito que eu quiser. Vai fazer isso mesmo? Vai romper com o princípio bíblico? Isso vai trazer grande destruição sobre a sua vida. Não vale a pena fazer isso. Quer resolver os seus problemas? Resolva eles dentro do que a Escritura apresenta. Nunca fora.
não é agindo como mundanos, mas como cristãos. Líderes, não rompam os limites. Não trabalhem com o sagrado, vivendo em pecado. Nadab e Abiú pagaram com a vida, porque trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que esse não lhes ordenara. Não brinque com as coisas de Deus. Em Corinto, gente que participou da Santa Ceia de maneira irregular, rompendo limites, ou seja, eu vivo no pecado, mas é o pãozinho com suco, o que é que tem de mais? E lá na igreja de Corinto tinha gente que estava morrendo por isso. Outros estavam ficando fracos por isso. E outros estavam ficando doentes por causa disso. No caso de Corinto, a gente tem isso revelado. No nosso caso, a gente não tem como saber. Mas Deus pode fazer. E o ponto é, não fique do lado de fora dos limites que Deus estabeleceu. Fique aqui dentro. Obedeça a palavra, viva pela fé, mantenha seu coração aceso e deixe a luz do Evangelho iluminar os seus caminhos. Só assim nós poderemos resolver nossos problemas. Longe dos limites estabelecidos por Deus, não há solução. Que Deus, pois, nos abençoe e nos conceda a sua graça. Amém.